Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo Leia e Entenda a Bíblia. Nós vamos ler uma passagem que está lá no livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, como já foi dito em outros vídeos, aquele ex-publicano, cobrador de impostos que foi chamado por Jesus e foi para ser o seu discípulo e também posteriormente foi escolhido por Jesus junto com os 12 para ser apóstolo de Jesus. E aí, sendo assim, o autor de um dos 4 evangelhos que estão na Bíblia Sagrada. Então, gente, vamos lá. Vamos ler essa parábola que foi contada por Jesus. É uma parábola que a gente pode encontrar aí muitas interpretações, né? Mas que tem ali um sentido bem objetivo e bem direto para todos nós. A parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa parábola foi contada por Jesus. Ela pode parecer às vezes um pouco sem sentido para a gente, né? Essa questão das virgens aguardando o noivo, mas para aquela época era de fácil entendimento para quem estava ouvindo. Por quê? Porque ele estava fazendo uma ilustração de um costume, de um tipo de casamento judaico, onde a noiva aguardava o noivo em casa com as suas damas e o noivo saía com seus amigos ao encontro da noiva. Então, elas saíam de casa com candeias cheias de azeite, candeias acesas, e iam pelo caminho, ali iluminando o caminho por onde o noivo iria passar. E aí, posteriormente, eles entravam e iam comemorar, né, as suas núpcias, ia para o jantar nupcial. Então, isso era bem típico lá, né, da época. Então, era uma parábola com um entendimento bem melhor para aquelas pessoas. Só que hoje nós temos acesso a essas informações também. A parábola diz, gente, que as insensatas, as prudentes e as insensatas pegaram suas candeias. Mas a diferença é que as insensatas, elas não pegaram vasilhas para abastecer suas candeias. Já as prudentes pegaram. As prudentes, porém, levaram óleo, né? Como diz a parábola. O noivo demorou a chegar. E a parábola diz que todas adormeceram. Não somente as insensatas, mas as prudentes também adormeceram. No versículo 7, diz que ao ouvirem o grito, né? À meia-noite, dizendo que o noivo estava chegando, todas acordaram. Não somente as prudentes, mas as insensatas também acordaram. Com uma diferença. As insensatas, o noivo havia demorado, com isso o azeite tinha acabado. Já as prudentes, elas tinham ali as suas vasilhinhas que elas levaram como uma reserva de azeite. E aí elas puderam acender a sua candeia e ir ao encontro do noivo. E esse óleo, gente, esse azeite, ele não podia ser dividido. Trazendo para o nosso contexto, para o nosso cotidiano de vida, há coisas que não tem como ser divididas, principalmente em determinados momentos.
Por isso, aquelas virgens sensatas não puderam dividir com aquelas insensatas o seu azeite, porque ele foi disponível em tempo certo para todas elas. Naquele momento, as insensatas tiveram que sair para comprar azeite, e as prudentes tiveram a oportunidade de se encontrar com o noivo. E aí, mais tarde, as insensatas chegaram, só que as portas do banquete nupcial já tinham sido fechadas. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Muito se fala realmente da volta de Jesus e como ele demora. Mas como será essa volta para mim e para você? Será que realmente é do jeito que a gente está imaginando? Porque a volta de Jesus para mim ou para você pode ser simplesmente o fim das nossas vidas. Simplesmente a morte. Quando eu ou você morre, acaba ali as nossas oportunidades de encher a nossa candeia, de encher manter a nossa chama acesa. E aí, do jeito que a nossa candeia está, é o jeito que nós vamos. Isso, a morte, pode ser a volta de Jesus para alguém. É o fim da linha. É o momento onde não tem como mais fazer nada. É o momento onde não tem como se dividir óleo, se dividir azeite com ninguém mais. Então, o que a Bíblia nos alerta? Nos alerta a ficarmos, a nos abastecer de Deus. A conhecer Ele enquanto estamos vivos, a conhecer Ele enquanto estamos aqui. Porque depois pode ser muito tarde. Nós não sabemos nem o dia, como ele mesmo disse aqui, não sabe nem o dia e nem a hora desse retorno, né? Então, é preciso a gente manter a nossa chama acesa dentro do nosso coração, a nossa chama acesa por Deus, conhecer, para que a gente não ouça essa frase, a verdade é que não as conheço. A porta se fechou e a verdade é que ele disse, eu não as conheço. Por quê? Porque havia ali uma caminhada, uma preparação antes daquele momento. E antes deste momento que é anunciado, antes desse momento que a Bíblia nos alerta, há uma caminhada, há uma preparação para esse momento. E que nós possamos manter as nossas candeias acesas. Mas mais do que isso, mais do que nos preocupar com aquela chama, nos preocupar também com as vasilhas, para que se aquela chama apagar, eu tenha em mãos azeite para abastecê-la. Porque dormir, as prudentes também dormiram. Acordar, as insensatas também acordaram. Mas faltava algo, faltava azeite. Nós podemos observar também nessa parábola que muito a figura das virgens, né, nos remete à religiosidade, nos remete a uma certa pureza, né? Ali todas eram, né? A Bíblia diz na parábola que eram as virgens. Ou seja, nem a religiosidade, nem talvez essa aparente pureza pode nos fazer entrar no banquete. O que vai nos fazer entrar no banquete é a minha chama acesa, é conhecer Jesus, é me abastecer realmente do Espírito Santo de Deus, que foi derramado, que é disponível e é derramado para todos aqueles que querem, para todos aqueles que buscam, para todos aqueles que se enchem dele. Que nós possamos realmente meditar nessa palavra, nessa parábola que foi contada por Jesus, como um objetivo de nos alertar todos os dias que é necessário nos abastecer, que é necessário nos encher, que é necessário conhecer Jesus agora. Que Deus te abençoe.